bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu tava prestando atenção na máquina. Olha o que eu vou falar, o que eu vou falar pra vocês. O que eu tenho pra falar pra vocês? Eu vou soltar 2 versículos, vou soltar o sonho do arrebatamento, vou soltar o sonho do sacrifício do Senhor e vou soltar Santas Escrituras. Mas antes disso, eu vou, Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Então, a palavra do Senhor tem que ser falada com a verdade. E aquelas pessoas que têm sonho, têm revelação, como está escrito essas escrituras, o Senhor disse, nos finais do tempo ele ia dar sonho ia dar visões e sonho às pessoas. Então, tudo está se cumprindo, entendeu? Bora para cá, ó. O Senhor Jeová, eu já soltei o primeiro versículo para poder soltar o sonho do arrebatamento, o sonho do sacrifício do Senhor. Como todos os sonhos também eu solto, né, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Então, a pior coisa que tem é a pessoa ser o quê? Filhos rebeldes. E ser rebelde logo com quem? Com o nosso Senhor, entendeu? Agora vou soltar o sonho, vou soltar as Santas Escrituras. Vou soltar a parte de Lázaro, o mendigo e o homem rico. E vou soltar também a parte... Vou soltar outro versículo para vocês, ó. É Marcos 7. Os frutos da avareza, as maldade e os enganos, a dissolução e a inveja, a blasfêmia, isso aqui Deus odeia, a blasfêmia, a soberba e a loucura, tudo isso aqui Deus abomina. Isso aqui quem tá falando é o Senhor, o Iau, o Cristo, o Messias, ó. Os frutos da avareza, as maldade, Deus abomina a maldade. Eu vejo que a maldade está subindo em cima do altar. Vocês começam a tirar, porque senão Deus vai castigar vocês. Retira a maldade de cima do altar, para que vocês não sejam castigados por causa disso. Cuidado que o inimigo tá usando seta para ferir vocês e vocês não estão percebendo, entendeu? Ó. Os frutos da avareza, as maldade e os enganos, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Você está vendo? Ó. Todos estes males provêm todos estes males provêm de dentro e contamina o homem. Tudo escolhi para vocês. Isso contamina o homem e impede das pessoas ganhar o reino do céu. Vocês se preparem. Vocês se preparem. Agora bora para onde eu falei para vocês. Vou ler mais outro versículo aqui mesmo livro. Na página vizinha, não mudei de página não. É o versículo, eu li o versículo para vocês. Versículo 22 e li o versículo 20... O 23. Agora eu vou ler o versículo 6 e o versículo 7 para vocês. E ele respondeu, disse-lhe, bem proferiu Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo ora a mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que é que o Senhor está falando. Olha o que é que o Senhor está falando. Vocês vigiam.
estão orando, estão clamando, estão subindo no altar, mas os pensamentos de vocês estão longe dele. Cadê as adoração? Adoração, adorar a Deus, adorar a Deus. Eu amo, eu gosto quando uma pessoa sobe no altar e elas começam a cultuar a Deus, adorando Deus, mas eu vejo que estão subindo no altar para fazer males, entendeu? Vocês vigiam. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Para com isso, porque isso vai o quê? Isso vai trazer males para cima de vocês, como está escrito no versículo que eu acabei de ler para vocês, né? E isso contamina o homem, né? Ó, então, versículo 7. Em vão, porém, ó, preste atenção, versículo 7. No versículo 7 o Senhor sempre fala. No versículo 6 ele tá falando. E no versículo 7 ele tá afirmando que ele tá falando com vocês hoje nesse vídeo, ó. Em vão, porém, me oram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens. Você está vendo? Tá entregue para vocês, né? Tá entregue. Marcos 7, o versículo 6 e o versículo 7. E o que? Versículo 21 e o versículo 23 para vocês. Deus está falando, Deus está falando, Deus está alertando. Deus está pedindo que vocês o quê? Vocês comecem a caminhar com Ele para que nós sejamos retirados dessa terra. Agora bora procurar o que eu falei para vocês, né? Será que Jesus às portas, será que não pode vigiar? Porque ele pede pra gente chorar e estar esperando por ele. Será que não pode vigiar e estar esperando por ele, não? Vigiar e esperar pelo Senhor, você está às portas. Mas a esposa do Senhor tá com vocês, pedindo e intercedendo por vocês, e também tá o quê? Ela tá alertando os olhos de vocês nas Santas Escrituras. Ó, os olhos e os ouvidos, né? Vocês não sejam rebeldes. Vocês escutem o que está escrito nas Santas Escrituras. Pelo amor que vocês têm à alma de vocês, entendeu? Cristo se perturbou. Cristo se angustiou antes. Antes dele o quê? Antes dele fazer o sacrifício por nós. E antes dele também vim pegar o povo na terra, ele tá com a alma dele angustiada. Eu fiz vídeo pra vocês e soltei, entendeu? Ó, depois que eu ler aqui, eu vou soltar esse versículo que eu acabei soltando, falando pra vocês. A alma dele tá angustiada por esse dia do arrebatamento. Por quê? Porque muitas pessoas estão pensando que vão com ele, muitas pessoas vão se decepcionar. Mas não é por causa dele, não. E nem tampouco é por falta da palavra dele, não. Porque a esposa dele tá à frente de quê? E tá conversando com vocês, né? Ó. E foram a um lugar chamado Getsema e disse aos seus discípulos: assentai vós aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. A minha alma está angustiada porque eu estou sentindo que o Senhor está às portas. E vocês o quê? Vocês estão com negligência perante a Ele. Vocês não querem renunciar de jeito nenhum. Não querem deixar o quê? O eu de vocês lá na cruz do Calvário. Para vocês ganhar a salvação da alma de vocês. Continuando. Se a minha alma está se angustiando, vocês já pararam para pensar dele. Por isso que eu vou soltar para vocês aquele versículo que eu falei, ó. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O Senhor está às portas. O Senhor tá, olha, preste atenção que eu estou dizendo para vocês. A esposa do Senhor está falando com vocês. O Senhor está o quê? O Senhor está pedindo que esteja vigilância, porque o Senhor está vindo, o Senhor está às portas para vir buscar nós. Se não pegar nós com vigilância, então muitas pessoas, o inimigo vai ter posse sobre a alma dessas pessoas. Vocês vigiai, vocês vigiai. Se ficarem para trás, o inimigo vai atormentar vocês. Por quê? Porque vocês são o quê? Vocês eram de Deus e vocês perderam a salvação. Não perderam a salvação, não. Vocês o quê? Por negligência de vocês foram deixados para trás, entendeu? Falta de azeite, falta de renúncia, falta de reconhecer que nós temos que temer ao Senhor. A esposa do Senhor teme o Senhor, porque que vocês não vão temer a Ele, que vocês são os convidados. Todos nós precisamos de quê? De temer o Senhor. Eu só oro
Muitas das vezes é difícil orar, mas às vezes eu oro de joelho, mas a maioria das vezes eu nunca oro de joelho, eu oro mais com a face no chão, tá entendendo? Se a esposa do Senhor, ela coloca a face no chão e pede perdão ao Senhor dos pecados dela, da negligência dela, por que é que vocês não fazem a mesma coisa? Então, e começa a renunciar. Porque Cristo pede isso de todos nós, e principalmente da esposa dele, ele pediu. Por que ele não vai pedir de vocês? Vocês não param para raciocinar, não? A mensagem está sendo entregue, né? Eu vou repetir novamente. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. É o que eu peço para vocês. Vocês comecem a orar e comecem a se santificar. Nós estamos prestes a sair dessa terra. E o que é que vocês estão fazendo? Nós estamos prestes a ser arrebatados dessa terra. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão orando, olha o que é que ele está pedindo. Ele está pedindo que nós estejamos vigilando, esperando por ele. Não é só nesse versículo não, entendeu? A minha alma está angustiada porque eu sei que muitas pessoas vão sair da terra agora. Nós sairemos da terra, nós passaremos da morte para a vida. Mas, para onde é que vocês estão caminhando? Com os seus próprios pés. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Vou ler mais um versículo, 30, o 37. E chegando, achou-os dormindo. O Senhor vai chegar e vai achar o quê? Vocês dormindo. Vocês têm que estar com vigilância. Eu vou continuar. Então, disse a Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora? Olha, Jesus próximo a fazer o sacrifício, os discípulos dele. Então, e agora eu tô falando o quê? Com as ovelhas dele. Vocês não podem vigiar juntamente com a esposa dele 1 hora? 1 hora, só enquanto o Senhor aparece em cima das nuvens, vocês não podem vigiar. Eu tô trazendo agora para nossa geração. Porque o sacrifício do Senhor já foi feito. Mas o Senhor pede vigilância a nós. Para que esse dia não seja dia terrível para nós. Para quando nós sairmos da terra, nós vamos viver a eternidade inteira. Mas o quê? Do jeito que nós almejamos, entendeu? Simão dorme. Então a igreja do Senhor está dormindo. A igreja do Senhor está com falha. Entendeu? Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? Vocês não podem, povo de Deus, igreja do Senhor, ovelha do Senhor, vocês não podem vigiar, não. O Senhor está às portas, vem para nos buscar, vocês não podem vigiar, não. Orar e se consagrar ao Senhor e renunciar. É isso que o Senhor nos pede. Só isso que o Senhor nos pede. Pronto, encerro aqui para vocês. Agora eu vou mostrar lá no outro versículo, né? Que eu falei que eu ia mostrar, agora eu vou mostrar. Senhor, me ajuda. Glória a Deus. Eu já sei até onde é. Vou soltar para vocês. O dia do arrebatamento, ele tá angustiado. A alma dele tá angustiada. E o dia dele vir buscar o povo na terra tá se transformando em temor. Por que ele tá se transformando em temor? Porque ele vem buscar o povo dele, mas o povo dele não tá preparado. Mas eu vou continuar. E nesse versículo o Senhor fala, já tá em cima. O Senhor fala, presta atenção que o Senhor vai falar com vocês. Presta atenção. Eu tô falando com vocês, não é coisa minha, não. É o que tá escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Isaías 20. O mesmo profeta que o Senhor falou lá no Novo Testamento, agora eu tô no Velho Testamento. Isaías 20. Presta atenção. O versículo 21. É Isaías 21. Pronto, Isaías 21. Isaías 21, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. Vou soltar todos os 3 versículos para vocês. Para que vocês escutem o que está escrito nas Santas Escrituras. Vou falar dos pensamentos do Senhor agora com vocês. O meu coração se agita. O Senhor está dizendo que esse pensamento dele está agitado. Presta atenção. Vocês vigiai. O meu coração se agita horrores, apavora a mim. Olha o que o Senhor está dizendo para vocês. A noite que desejava se me tornou em temor. A noite que ele
tanto desejava, que ele tanto almejava, para ele se tornou em quê? Em temor. Vocês estão escutando? Lê esse versículo. Ó, o meu coração se agita, horror, apavora-me à noite, que desejava se me tornou em temor. O que ele almeja tanto de vir buscar o povo dele na terra, a igreja, as 5 virgens, né? Prudente, está se transformando em temor. Tá escrito. Continuando, ó. Pois se à mesa estão de atalaia, comes e bebe. Olha, o Senhor está às portas, as pessoas estão aqui comendo e bebendo e se divertindo. Vocês prestarem atenção. Continuando, ó. Levantai vós, príncipe. Ele está chamando eu e o quê? E os pastores, aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Olha como é que ele está tratando nós. Levantai vós, príncipe, e pregai o escudo. É por isso que eu chamo vocês o arrependimento. Todos nos meus vídeos eu chamo vocês o arrependimento. Para que o inimigo, de maneira nenhuma, ele lance as mãos dele em cima de vocês. Em cima das almas que o Senhor pagou um alto preço por vocês, né? O último versículo. Porque assim me diz o Senhor, vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vi. Vou repetir novamente. Porque assim me diz o Senhor, vai, põe uma sentinela e ela que diga o que viu. Então, ele tá mandando eu falar pra vocês o que eu tô vendo. Eu tô vendo que o Senhor está às portas. O Senhor tá me mostrando os sonhos e as visões. Eu não tô com falha com vocês, não. Eu tô soltando pra vocês os meus sonhos. Tô soltando as santas escrituras. Não tem como você ser enganado, não. Vou soltar logo agora, ó. Eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens. Eu via a lateralzinha do rosto dele, via os cabelos dele, via as vestes dele até os pés, via o braço dele, via a mão dele. Então, quando eu tirei os olhos de Jesus, do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos. Aí eu acompanhei a minha vista, os anjos. Só me faltava ter fim. A minha vista não chegava a chegar no final lá dos anjos, que de tanto anjo. Era uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirava a vista de Cristo e dos anjos, eu olhava para o meio da rua, já não estava dentro da minha casa mais não. Eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu via a rua de uma ponta à outra. Ela com a rachadura aberta. E no início da rua, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Vou soltar outro detalhe desse sonho para você. Eu olhava pro meu filho, mas o meu filho não estava ciente de nada do que estava acontecendo naquele momento. Ele não estava ciente, entendeu? Isso eu entrego para vocês, entendeu? Esse é o sonho do arrebatamento. Mesmo tem como comprovar nas Santas Escrituras? Tenho. Mas vou soltar para vocês agora. Então, é Mateus 24. E o versículo 30. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Confirma o meu sonho esse versículo, o Senhor em cima das nuvens, junto com seu quê? Seu exército de anjos, que é a glória do Senhor. Continuando. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Entreguei para você. Agora eu vou entregar o sonho do que? O sonho do sacrifício do Senhor. Vou confirmar só mais uma coisa para vocês, mas só um versículo. 1 não, 2. 3. Igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa o céu,
passa a terra, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Entreguei pra vocês. Agora eu vou entregar o quê? O outro sonho, mas não nesse vídeo. Em outro vídeo, peço que esse vídeo fique curto para que vocês assistam esse vídeo, entendeu? Para que não fique muito grande, porque eu prestei atenção que vocês não gostam de assistir vídeo grande. Então, agora eu saúdo vocês mais uma vez com um bom dia, com a paz do Senhor. E eu amo vocês, e Cristo ama vocês. Por isso que Cristo que foi humilhado, maltratado pelo amor ao que? A alma de vocês. Pelo amor à palavra do Senhor. E nós o que? Nós sofremos, nós padecemos também do mesmo jeito, por amor à palavra dele. Por amor à alma que ele ama, que são vocês, entendeu? Fui.